partir daí, ela já ligou pra Karina, que era a parteira principal, e falou, olha, ela já tá quase com 9 de dilatação. Eu lembro de ter dito pra ela que eu já estava sentindo uma certa vontade de fazer força. Eu sabia que eu estaria entrando muito em breve no período expulsivo. E ela falou pro meu esposo, a Thaís, olha, ela que trouxe a banheira, né? Ela falou, olha, corre pra pegar a banheira no carro, já enche logo a banheira, porque senão o bebê vai nascer numa pocinha de água. E assim, não que eu quisesse muito que o parto fosse na água, não idealizava isso, mas eu sabia que a água ajudaria a aliviar aquelas dores, né? Então eu queria que a banheira tivesse ali e que se tivesse que nascer na água, nasceria, senão eu iria encontrar uma outra posição que eu me sentisse à vontade e nasceria em outro lugar. Mas eu gostaria de ter a banheira à minha disposição, né? Então ele correu pra encher a banheira e tudo. Eles tiveram alguns problemas aqui com a questão da mangueira, da mangueira não alcançar até o quarto, mas enfim, eles conseguiram se resolver. Eu nem sei muitos detalhes disso, porque a partir desse momento eu já tava muito no meu mundo, assim, já tava só sentindo tudo aquilo e eu não conseguia mais ter muita noção do que tava acontecendo em volta, né? Bom, quando deu 10h30, a outra parteira chegou. Eles já tinham enchido um pouco da banheira e aí eu decidi entrar. A água já estava bem quentinha, eles auxiliaram com algumas panelas no fogão, né, pra ajudar a acelerar o enchimento da banheira. E aí eu entrei e eu senti muito mais alívio de estar ali dentro da banheira, da água quente, embora tivesse sido um dia bem quente. Era maio, foi dia 22 de maio. Eu lembro de estar curtindo muito aquela água bem quente pra ajudar as contrações. E durante a contração, eu me abaixava, eu queria água quente, e quando acabava a contração, eu meio que levantava e queria me abanar, porque eu sentia muito calor. E muito cansaço também, né? Porque o seu corpo tá trabalhando e você tá se movimentando e você vai se sentindo muito cansada com tudo aquilo. Bom, quando deu 10h30 a Karina chegou, ela fez um outro exame de toque, ela comentou que faltava ele virar um pouquinho mais, alguma coisa mais técnica que eu não sei detalhar, e ela comentou que demoraria ainda mais um pouco, né? Eu tava com o relógio bem na minha frente, então eu consegui acompanhar essa questão do tempo. Quando deu mais ou menos 11h30, não. Eu passei ainda por bastante tempo por esse período expulsivo. Foi o período mais dolorido pra mim. Tem pessoas que acham a parte expulsiva a parte menos dolorosa, né? Mas pra mim foi a parte mais dolorida. Eu achei muito incrível. Eu lembro, né, hoje, eu acho muito incrível como o nosso corpo trabalha, né? Como Deus é perfeito e como tudo funciona incrivelmente bem. Eu lembro de não poder controlar a minha força, de eu fazer uma força sem querer, de uma maneira incontrolável, e aí o meu corpo foi trabalhando para isso, até que quando deu meio-dia, eu já estava na fase do círculo de fogo, né, que é a fase que o bebê realmente está saindo. Nesse momento eu lembro de conseguir controlar um pouco a dor. Eu lembro de sentir o Ian, assim, já, né, na vagina, de ter tocado, de ter sentido o cabelinho e tudo mais, mas eu me lembro de sentir medo de passar por aquilo. E eu acabei meio que postergando aquele momento. Eu fiquei enrolando, assim, enrolando, né? Eu fiquei uns 15 minutos ainda postergando tudo aquilo, com medo daquela passagem, né? E quando deu mais ou menos 12h15, eu decidi que eu precisava acabar com aquilo logo. E eu decidi fazer uma força um pouco mais prolongada, né? E aí foi quando eu senti... Na verdade, quando eu comecei a fazer as forças prolongadas, ainda não saía exatamente a cabeça. Ela começou a passar de uma maneira bem lenta pelo canal da vagina. E eu lembro de sentir, claro, muita dor e ainda senti um pouco de medo diante de tudo isso, mas eu sabia que nas próximas contrações tudo aquilo iria acabar, né? Então eu fiz uma força mais prolongada, aí
você tem certeza que saiu realmente a cabeça, porque antes disso, durante o círculo de fogo, eu ainda não sabia, ó, saiu realmente a cabeça, porque eu tinha medo de me tocar, não sei, eu senti muito medo durante esse momento. E aí eu sabia que na próxima contração já sairia o corpinho e eu já teria o Ian nos braços, né? Quando saiu a cabeça, o meu marido começou a brincar, né? Ah, Ian, aqui é o papai e tal. Então deixou o clima um pouco mais leve, porque não que estivesse pesado, mas que é um momento tenso, né? Tá acontecendo um processo fisiológico importante no meu corpo e tal. E aí foi um momento muito gostoso, que eu comecei a rir, a chorar, não sabia se ria, se chorava. E foi muito gostoso. Aí eu até pedia, nossa, eu não vejo a hora, vem logo a contração, pra acabar logo com aquilo, né? Na próxima contração ele nasceu. E aí a Karina só parou ele, né? E aí ele veio direto pros meus braços. Foi um momento incrível, mas é muito doido, né? Porque todo aquele momento abstrato da gestação, porque por mais que você sinta o bebê mexendo, ainda é abstrato. Eu não conseguia imaginar o rostinho dele, não conseguia imaginar como ele seria. Eu não ficava pensando nisso. E aí passa de toda daquela fase abstrata e aquilo se torna concreto e tá ali nos seus braços chorando, né? É muito louco repensar em tudo isso. Ele veio direto para os meus braços. Durante todo o trabalho de parto, as parteiras elas mantiveram algumas fraldas em um aquecedor. Então, assim que ele nasceu, elas pegaram aquelas fraldinhas e mantiveram ele aquecido. Aí elas continuaram fazendo examinando assim, olhando, né, para ver se estava tudo bem. Ele em seguida já chorou. Elas olharam o cordão umbilical, ele ainda estava pulsando bastante. E a gente ficou bastante tempo ali se conhecendo não, né, se olhando, porque a gente teve muito tempo para se conhecer, a gente ainda tá se conhecendo, mas para ficar se olhando, se curtindo, para começar a pensar em tudo aquilo, né? Eu até falo no vídeo, nossa gente, mas não parece que é meu, porque aquilo se torna concreto. E é estranho, né, você agora ter um bebê nos braços. E, bom, a gente ficou uma meia hora ali, conversando, rindo, se olhando. Ele ficou fazendo alguns movimentos com a boca, então eu tentei amamentar, mas ele não pegou. E aí, mais ou menos meia hora, 20, 30 minutos depois, saiu a placenta. Foi uma hora até que a Thaís falou, deixa eu te olhar um pouco, deixa eu te dar uma examinada pra ver se a placenta já tá próxima de sair, alguma coisa assim. E eu lembro de fazer uma força e ela foi ajudando a tirar a placenta. E acredito que em meia hora a placenta tenha saído. E a partir dali, o Jé pegou ele, né? E aí eu já tava bem, entre aspas, né? Claro, eu tava muito dolorida, mas a partir dali eu já levantei e já fui pro quarto, já comi um monte de comida, já almocei super bem. Ele nasceu, era meio-dia 27, nasceu pesando 3,860 kg, com 50 centímetros. Nasceu super bem, com Apgar 1010. No dia que ele fez 39 semanas, esse foi um dos motivos do porquê ele tinha tanto vernix no corpo, né? Que é aquela melequinha branca, que provavelmente se ele tivesse nascido com 40, 41, o corpo dele teria absorvido aquilo. Mas ele nasceu com 39. Foi ótimo, porque eu queria muito que ele tivesse nascido logo, porque eu já tava engordando demais e você já fica meio sem posição, né, pra dormir e tudo mais. Mas foi ótimo, ele veio direto pros meus braços, assim que ele nasceu, né, depois que eu me alimentei também, ele ficou comigo o tempo todo, ele já ficou no meu colo, ninguém teve que mexer, ninguém teve que fazer nada. Foi incrível ter vivido tudo isso. Esse foi um dos motivos que eu também optei por um parto domiciliar, porque eu sabia que ele não sofreria nenhum tipo de intervenção também, né? Porque às vezes no hospital a mulher acaba sendo respeitada, mas o bebê acaba tendo que passar por um monte de intervenções, tendo que aplicar colírio de prata, fazendo aspiração, entre outras coisas, ou então você também tem que pagar um pediatra para poder ter um atendimento humanizado. Então eu sabia que em casa ele seria respeitado
Eu lembro de ter comentado com a parteira e com meu esposo também, de que se eu sentisse medo ou se eu quisesse muito ser transferida por conta da dor, por conta de estar me sentindo mal, para que eles insistissem muito e me dessem muita força para que eu conseguisse ter o bebê em casa, né? Mas também, como foi um parto muito rápido, foi muito tranquilo, acabou que eu não passei por essa fase, assim. Eu só, durante o período do expulsivo, eu lembro de olhar para eles e precisar de uma aprovação através do olhar, sabe? Pessoal, eu vou conseguir? Tá indo tudo bem? Tá dando tudo certo? É isso mesmo? O processo todo é assim mesmo? E eles sempre me afirmarem de que eu estava indo muito bem, de que tudo estava correndo como deveria ser. E foi isso. Foi incrível ter passado por esse momento. No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho sobre o meu pós-parto. Foi um pós-parto muito complicado, envolvendo depressão, pós-parto. Quero falar um pouquinho de amamentação, das dificuldades de amamentar. E é isso. Um beijo!